Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. E agora, né, vamos realizar algumas questões da terceira unidade da lista da professora Fabiana, né, de VGA. Com isso, né, começando na primeira questão, a gente tem, ela pede para esboçar o paralelogramo com os vértices, né, e esses vértices do paralelogramo são justamente os pontos que ele dá, né, a origem, P1, P2, P3, P4, P5 e P6, né, e P7. E são esses 8 pontos, né? E com eles a gente forma, né? Com o auxílio do GeoGebra, eu utilizei aqui, mas você poderia fazer no caderno, né? Você forma um paralelogramo, né? Você conectando cada um desses pontos, né? Com isso, ele também pede para descrever em forma de conjunto as arestas que estão contidas no plano XY, né? O plano XY, no caso aqui no desenho do GeoGebra, é esse plano do verde com o amarelo, né? É o plano XY. Esse plano, então, a gente tem que as arestas que estão nesse plano, né, são 4, né? As arestas que vão da origem para P2, essa que vai de P3 para P1, a que vai da origem para P3 e a que vai de P2 para P1, né? Essa primeira aresta, né, da origem para P2, é uma aresta em que o x ele está variando, né, como vocês podem ver aqui na figura, de 0, né, ele está variando da origem até 4, até P2. E y, ele está sempre igual a zero, né? Ele está constante igual a zero. Y, que é essa reta aqui, né? Ela está sempre igual a zero, né? Então, essa seria a notação, né? Todas elas você tem um conjunto XY, né? No caso, deveria até ser XYZ, né? Ocorreu um pequeno erro aqui de digitação. Porque, na verdade, é XYZ, que pertence aos reais, tal que o zero é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 4, o y é igual a zero, nesse caso aqui, e em todos eles tem a condição de que o z é igual a zero, né? Essa condição aqui deveria estar em cada um deles, né? Essa condiçãozinha aqui, porque em todos eles o z ele é zero, né? Justamente é por isso, né? Ele pede que seja do plano XY, né? Mas a gente está utilizando o plano XY no plano, a gente, por mais que a gente esteja trabalhando com XY, a gente está trabalhando com coordenadas em 3 dimensões, né? Então, por isso que a gente também tem que falar que o z é igual a zero. E aqui, né, em vez de ser um par ordenado, né, a gente tem, em vez de um par ordenado, a gente tem 3 coordenadas, né? O x, o y e o z, que pertencem aos reais, né? No caso, o z sempre é igual a zero, né? Por isso que eu acabei esquecendo de colocar aqui, mas ele é um ponto, né? A gente está em 3 dimensões, então a gente precisa dele para identificar. Mas é basicamente isso, né? No que vai de 0 a P2, né? Esse aqui 0 é a origem, o O, né? A origem, e P2 é aqui, né? Vocês veem que o Y ele está igual a zero e o X ele está indo de 0 a 4, né? Todos os pontos entre 0 a 4. Por isso que é maior ou igual, né? É menor ou igual, no caso, né? O 0 é menor ou igual a X, que é menor ou igual a 4, né? São todos os infinitos pontos dentro desse intervalo que formam essa aresta, né? Com isso, a gente tem também a aresta P3 a P1, né? Que é a mesma, fazendo analogia a essa primeira que a gente fez, a gente ainda tem, né, o x variando de 0 até 4, só que em vez, e o y constante, né? Só que em vez do y ser igual a 0, ele é igual a 5, né? Como aqui você tem nesses pontos, né? Agora, de 0 a P3, a gente tem o x constante, né? No caso de 0 a P3, o x está igual a zero, porque ela está em cima do eixo y, né? A aresta está em cima do eixo y. E agora o y, ele que está variando de 0 até 5, né? E nessa aqui, de P2 a P1, a mesma coisa, né? Só que agora o x ele é igual a 4, mas o y continua, né? Variando de 0 até 5. Em todas essas situações, o z, né? Que é a coordenada da altura, a coordenada z, que é esse eixo aqui azul, ele é igual a 0, né? Porque é o plano XY, né? Então, não tem a coordenada z é diferente de 0, né? Nesse plano aqui.
Então, basicamente, essa seria a resolução da primeira questão. Na terceira questão, ele pede para representar graficamente o conjunto de pontos, né? O primeiro conjunto, a gente tem o conjunto A, em que ele fala que x é um conjunto com 3 coordenadas, né? Em que x é igual a y e y é igual a zero, né? Ou seja, o x e o y são iguais a zero. Com isso, a gente gera o próprio eixo z, né? Porque x e y igual a zero, se você fosse olhar isso no plano, seria um ponto, né? A origem. Só que quando você coloca em 3 dimensões, você tem uma reta, né? Porque você só definiu o valor de 2 eixos, né? O x e o y. Como o z ele é livre, né? Então o z ele vai variar de menos infinito até mais infinito, né? Então esse ponto que era isso que era só um ponto no plano, né? Agora em 3 dimensões ele vira uma reta. E essa reta coincide com a reta do próprio eixo z, né? É uma reta que tem como ponto a origem, né? E ela é reta, né? O z variando de menos infinito até mais infinito. Esse B é bem semelhante, né? Ele tem x, y, z, tal que x é igual a 2, y é igual a 3. É a mesma coisa que acontece na A, com a única diferença, né? Que em vez de ser uma reta que passa no ponto 0, 0, você agora tem uma reta que passa no ponto x igual a 2, y igual a 3, né? Então tem um ponto aqui, x igual a 2, y igual a 3, e essa reta passa por esse ponto, né? Nesse aqui, a gente tem x, y, z, e tal que z ele é igual a 1, né? Z ser igual a 1, você só coloca z sendo igual a 1, né? Você só tem definido, né, o valor de um dos eixos, né? Ou seja, que tem a altura 1. Isso, se fosse um plano, né, você só definia um dos eixos, você geraria uma reta, né? Por exemplo, a reta x igual a 2 seria uma reta que toca x igual a 2, só que y pode ser qualquer valor, né? Então, é uma reta batendo no x igual a 2. Quando você coloca num plano, né, em 3 dimensões, essa reta ela se torna um plano, né? São infinitas retas que têm um valor de z igual a 1, né? Como vocês podem ver aqui, né? Um plano, esse plano ele tem x e y variando para qualquer valor, mas a coordenada z dos pontos que estão nesse plano sempre é igual a 1. Os infinitos pontos, né, que estão nesse plano. Aqui você tem o plano na D, x igual a zero. É a mesma coisa, né? Você tem infinitos valores para y e para z nesse plano, só que todos os pontos que estão nesse plano tem x igual a zero, né? A coordenada x desse plano ela é igual a zero. Agora a gente tem aqui na E, x quadrado mais y quadrado igual a 1. X quadrado mais y quadrado igual a 1 no plano, ele seria a coordenada de uma circunferência, né? Se você olhasse de cima. Só que como o z, ele é o mesmo exemplo anterior, né? Ele varia de menos infinito a mais infinito, já que a gente não colocou uma condição para z, esse círculo, ele é como se ele estivesse sendo esticado, e aí você forma um cilindro, né? Que é como vocês podem ver aqui na figura. Você tem um cilindro e que o círculo que está nesse cilindro, o raio dele é igual a 1. Né? É como se você tivesse, né, infinitas circunferências empilheiradas, né? Que aí você forma esse cilindro. Aqui, o x mais y igual a zero, né? Ou seja, x mais y igual a zero, no plano, seria uma reta, né, que passa pela origem, né? Só que é uma reta que passa perfeitamente na origem, né? Só que agora, quando você coloca em 3 dimensões, você tem um plano, né? Infinitas retas que tem essa condição, né? Que a coordenada x delas mais a coordenada y delas é igual a zero. Porém, a coordenada z delas pode ser qualquer coisa. Então, você acaba tendo um plano, né? E agora vamos para a questão 5, né? Ele encontra a distância do ponto P, que é o ponto de coordenadas menos 2, 6 e 3, ao eixo Z, né? Então, com isso, a gente tem o ponto menos 2, 6 e 3 aqui, né? Com o auxílio do GeoGebra representado. E ele quer a distância desse ponto até o eixo Z, né?
eu marquei essa distância aqui de preto como sendo um D, né? Se vocês observarem, né, essa distância aqui, ela é a diagonal, a diagonal não, desculpe, ela é a hipotenusa de um triângulo retângulo, né? Em que um dos catetos é a distância em x, né, até o eixo z, e o outro cateto é a distância em y até o eixo z, né? Com isso, né, a gente só precisa fazer a propriedade. É como se a gente considerasse o ponto aqui, né? É como se a gente considerasse a distância do ponto P até o ponto 0, 0, 3, né? Que é o valor da coordenada dele em Z. Vou chamar esse ponto, por exemplo, de A. Então, essa distância que a gente quer do ponto P até o eixo Z é a mesma distância que seria de um ponto Z, de um ponto P até um ponto A, né? Um ponto que está 0 em x, 0 em y, né? Ele está na origem em x e y, só que ele tem uma altura 3, né? Em Z. Então, essa distância a gente faz por aquela propriedade, né? A variação em x, ou seja, menos 2 a variação em x ao quadrado, né? Ou seja, menos 2 ao quadrado, que no caso vai dar 4, mais a variação em y, né? Que é 6, 6 ao quadrado, 36, mais a variação em z, que não teria, né, a variação em z aqui, só que não foi representado, né? Porque as coordenadas deles, ambas são 3, né? Então a variação seria 0, né? 3 menos 3, 0. Isso aqui vai dar 40, né? E a raiz quadrada disso aqui, né? A raiz quadrada de 40. Não é uma raiz quadrada exata, né? A raiz quadrada de 40, né? Seria o resultado, né? Que não é uma raiz quadrada exata, né? Vai dar um número decimal, né? Isso, no caso, é essa distância aqui que a gente quer. Raiz quadrada de 40, né? Se você jogar na calculadora, vamos ver o que é aproximadamente, né? Ficaria aproximadamente 6,32, né? Então, a distância que a gente quer é aproximadamente, né, 6,32. Seria a distância desse ponto P até o eixo de coordenadas Z, né? Com isso, na questão 7, a gente tem que determinar as coordenadas de um vetor genérico do R3, né, que seja, aqui temos as condições, né, paralelo ao eixo X. No caso, para um vetor ser paralelo ao outro, né, se eu digo que um vetor VR, ele é paralelo a um vetor V, para simplificar, um vetor V é paralelo a um vetor U, né? Uma outra maneira que eu posso representar essa relação é que V ele é um múltiplo de U, né? Ou seja, seria U vezes um número qualquer, né? Um K, por exemplo, né? Se K sendo um número qualquer, né? 1, 2, 3, não importa. Uma fração também, um terço, é um número real qualquer, né? Então, com isso, a gente tem que ver o que seria um vetor que está no eixo X, né? Seria um vetor que não tem coordenada X, desculpa, que não tem coordenada Z,
não tem coordenada y, e que tem alguma coordenada em x, né? Algum valor, desculpe, ele tem alguma coordenada em x, não tem coordenada em y e não tem coordenada em z, né? Esse seria um valor, um vetor, né, que estaria no eixo x, né? Com isso, né, a gente quer um vetor que seja múltiplo desse rapaz aqui, né? No caso, por exemplo, um vetor que estaria no eixo x seria o 1, 0, 0, né? Que é o vetor que a gente conhece, né, como o i, né? O vetor i é o 1, 0, 0, que é o vetor unitário do eixo x, né? Então, para estar paralelo ao eixo x, a gente tem que ter um vetor que ele seja múltiplo de i, né? Então, um vetor v, por exemplo, né, que fosse paralelo ao eixo x, ele seria um múltiplo de i, né? Seria um i vezes um k qualquer. E a forma geral dele, né? A forma geral de v seria k, 0 e 0, né? Ou como muitas vezes a gente gosta de, algumas pessoas gostam de representar, né? Como o k pode ser qualquer valor, geralmente coloca-se assim, né? V igual a x, 0 e 0, né? Com x, né? A coordenada x dele, podendo ser um número qualquer, né? Vamos lá com a questão B, né? A alternativa B da questão 7. O vetor genérico, R3, né, que está localizado sobre o eixo Z, que basicamente é a mesma coisa que ser paralelo, né? Então, ele, no caso, ele está em cima do eixo Z, e para ele estar em cima do eixo Z, ele tem que ser paralelo ao eixo Z, né? Obrigatoriamente. No caso, né, para isso acontecer, a gente tem que identificar quem é o vetor que representa a direção do eixo Z, né? Que no caso seria o vetor K, né? Que a gente o versor K, né? O vetor unitário K, que a gente representa, né? Que é o 0, 0, 1, né? É a coordenada x0, a coordenada y0 e uma coordenada z, né? Com isso, né, se a gente quer um vetor genérico, né? Um vetor v, por exemplo, que está sobre o eixo z, a gente quer que ele seja um múltiplo de k, né? Um k vezes um número qualquer, né? Um z qualquer, por exemplo, né? E aí a forma genérica desse V seria 0, 0, Z, né? Com Z sendo um número real qualquer, né? 1, menos 1, uma fração, qualquer número real, né? E com isso a gente pode garantir, né, que ele está localizado sobre o eixo Z. E, obviamente, nesse ponto ele tem que estar como referência, iniciar pela origem, né? Ele começa pela origem. Paralelo a XY, né? É o plano XY, né? Então, para ele ser paralelo ao ponto XY, ao plano XY, né, para um vetor ser paralelo ao plano, ele tem que estar contido no plano XY, né? Qual é a característica de um vetor do plano XY, né? A característica do plano XY, né, é que o z ele é igual a zero, né? Ou seja, a coordenada z de todos os pontos que estão no plano XY é igual a zero. Com isso, né, o vetor genérico da gente ele pode ter qualquer coordenada em x, qualquer coordenada em y, porém a coordenada em z dele tem que ser obrigatoriamente zero, né? Para que todo o vetor, né, esteja contido, né, no plano xy. Na D, a gente tem um vetor que seja paralelo ao plano YZ, mesmo processo, né? Qual é a característica do plano YZ, né? A característica do plano YZ é que a coordenada x desse plano é igual a zero. Com isso, né, a gente pode pegar qualquer vetor para ser paralelo a esse plano, desde que esse vetor genérico, a coordenada x dele seja obrigatoriamente zero, a coordenada y dele seja qualquer y real e a coordenada z dele seja qualquer número real também, né? E a gente utiliza variáveis diferentes, né? Eu até esqueci de dizer aqui, né? Porque a gente usa x e y,
Porque não é obrigatório essas variáveis serem iguais, né? Então, por exemplo, x pode ser 1, y pode ser 2, né? Não é obrigatório que essas duas coordenadas sejam iguais, por isso que a gente representa elas com variáveis diferentes, né? Ortogonal ao eixo y, né? Ortogonal, né, que no caso é você formar um ângulo de 90 graus, né, com o eixo y. Uma propriedade, né? Se eu digo que um vetor v ele é ortogonal a um vetor u, então eu quero dizer que u produto escalar com v produto escalar com u é igual a zero. Ou seja, se eu quero que um vetor ele seja ortogonal ao eixo y, tudo que eu preciso fazer é que esse vetor, quando eu fizer o produto vetorial com um vetor que pertença ao eixo y, seja igual a zero, né? Então, com isso, qual seria um vetor, né, unitário que a gente representa o eixo y, né? Seria o vetor j, né? Que é o vetor 0, 1, 0. Para isso, e com isso, então, né, se a gente quer um vetor genérico v, a gente precisa que esse vetor v, o produto escalar dele, né, com j, seja obrigatoriamente igual a zero, né? Para representar o vetor v, né, um vetor genérico, a gente pode dizer que as coordenadas dele inicialmente, né, são um x qualquer, um y qualquer e um z qualquer. Então a gente quer que x, y e z é o produto escalar, né, de x, y, z é o produto escalar de v com u, um u qualquer, né, no caso o que a gente escolheu é o j, né, o vetor que é ortogonal ao eixo y, né, o vetor que a gente quer que v seja ortogonal, que é o vetor 0, 1, 0, seja igual a zero, né? Para isso acontecer, então, a gente faz o produto escalar, né? Então, o produto escalar é o produto de coordenada, a soma, né, dos produtos de cada coordenada. É a soma, né, do produto do x do primeiro vetor com x do segundo, y do primeiro vetor, y do segundo, z do primeiro vetor, z do segundo, né? Então, ficaria x vezes zero mais y vezes 1 mais z vezes zero, né? Isso é igual a zero, né? Zero vezes qualquer número, né? Dá zero, tanto aqui no z quanto no x. Então, com isso, né, a gente tem que, para que um vetor qualquer seja ortogonal ao eixo y, a gente tem que a coordenada y dele tem que ser igual a zero. Ou seja, um vetor genérico que seria ortogonal ao eixo y, ele tem qualquer coordenada x, a coordenada y dele obrigatoriamente tem que ser zero, e a coordenada z dele pode ser qualquer número real. Então, esse vetor v aqui, que tem qualquer coordenada, qualquer número, né, real sendo a coordenada x dele, o zero sendo a coordenada y e o z sendo a coordenada a coordenada z dele sendo qualquer número real, ele obrigatoriamente é ortogonal ao eixo y, né? Ele obrigatoriamente faz 90 graus com o eixo y. E aqui a mesma analogia, né? Ele ser ortogonal ao eixo z. O vetor unitário que representa o eixo z, como a gente já demonstrou anteriormente, né? Como a gente já observou, comentou anteriormente, né? É o zero, é o K, né? 0, 0, 1. Esse K, então, é o vetor que a gente quer que o nosso vetor genérico, né, V, seja ortogonal. Então, com isso, o V, o produto escalar, né, de V com K, tem que ser igual a zero. Com isso, né, a gente pode usar a mesma ideia de antes, né? A gente tem o vetor genérico V, a princípio, a gente representa ele como sendo x, y, z. Produto escalar com K, né? Que é o 0, 0, 1. E isso a gente tem que dar igual a... Esse produto escalar, né? Tem que dar igual a zero. Fazendo o produto escalar, né? A coordenada x do primeiro, né? Que é um x qualquer, vezes a x do segundo, que é 0, mais a coordenada y do primeiro, vezes a coordenada y do segundo, que é um y qualquer, mais a coordenada z do primeiro,
vezes a coordenada z do segundo, que é 1. Isso tem que dar igual a 0. Então, a gente determina, né, que para um vetor qualquer ser ortogonal ao eixo z, a coordenada z dele tem que dar igual a 0. Então, o vetor genérico, né, que a gente está procurando, que é ortogonal ao eixo z, é um vetor que está no formato, né, 0, 0 e... Desculpe, é o que está no formato x, y e 0, né? Ou seja, todos os vetores que têm coordenada z igual a 0 são vetores que fazem 90 graus com o eixo z, né? Agora, aqui na G, a gente tem um vetor ortogonal ao plano XY, né? Com isso, a gente tem que voltar, né, à definição de plano, né? Num plano, a gente tem um espaço que tem infinitos pontos e a gente define esse plano, né, por um ponto que a gente tem certeza que está nesse espaço, né, que é um R0, e um vetor normal esse espaço, né, que é um vetor que faz 90 graus com o plano. Então, com isso, né, a gente quer um vetor genérico que faça 90 graus com o plano, e o vetor normal, ele é um vetor que faz 90 graus com o plano. Então, com isso, a gente quer qualquer vetor que seja múltiplo do vetor normal, né? Então, qualquer múltiplo do vetor normal vai fazer 90 graus com o plano XY, né? Com isso, a gente tem que achar quem é o vetor normal do plano XY. Para isso, a gente precisa de 3 pontos, né? Que façam parte desse plano. Por exemplo, o ponto 0, 0, 0, que eu vou utilizar como o ponto inicial. E quaisquer outros pontos, né, que façam parte desse plano aqui. Um R1, que seria, por exemplo, 1, 2 e 0. É um ponto que faz parte, né, do plano XY. E a gente tem o ponto R2, por exemplo, que tem XY qualquer, né? Por exemplo, né, 3 e 4 e 0. Com isso, né, a gente vai fazer a distância entre pontos, né, de R0, R1, né, a distância de R0, R1, vetor que representa, né, a distância entre esses dois pontos, que no caso sempre é o final menos inicial, né? Então, no caso, 1 menos 0, que dá 1, 2 menos 0, que dá 2, 0 menos 0, que dá 0, né? Ou seja, como todas as coordenadas de R0, como a origem, ele está partindo da origem, né? Então, é o próprio vetor diretor desse ponto R1, né? Já que a gente está partindo da origem, né? O vetor posição, desculpe, né? O vetor posição de R1, né? Ele tem as mesmas coordenadas que R1. E a mesma coisa vai acontecer com R0 e R2, né? Ele vai ter as mesmas coordenadas de R2, né? Porque vai ficar 3 menos 0, 0, 4 menos 0, 4, e 0 menos 0, 0. Com esses dois vetores aqui, né? A gente pode fazer o produto vetorial entre eles, né? Representado por uma matriz mesmo, né? Então, eu poderia fazer representando como uma matriz. É o vetor I, J, K. Aqui 1, 2 e 0. Aqui 3, 4 e 0. E aqui você tira o determinante dessa matriz da maneira que você preferir, né? Seja por cofatores ou seja dobrando, né, as duas colunas. Aí a gente vai tirar o determinante desse cara, né? Pelo método que você achar melhor, né? Fazendo por cofatores, né? Que eu acho que é o que vai ser mais rápido. A gente vai ter que I, ele vai multiplicar o produto, né, da matriz que sobra quando a gente tira a linha e a coluna de I. Se a gente tirar essa linha e essa coluna, a gente tem essa matriz 2, 0, 4, 0, né? O determinante dessa matriz, né, 2 vezes 0, dá 0, menos 0 vezes 4, 0 também.
menos J, tirando a linha e a coluna de J, a gente tem essa matriz aqui, né? 1, 0 e 3 e 0. 1 vezes 0 dá 0, menos 0 vezes 3 dá 3. E agora a coordenada K, né? A coordenada K, se a gente tirar a linha e a coluna de K, a gente tem o determinante dessa matriz aqui, né? 1, 2, 3, 4. O determinante dela fica 1 vezes 4, 4, menos 2 vezes 3, 6. E isso aqui vai dar igual a 0, né? Então, aqui nesse caso, nesse exemplo genérico, né, de um possível vetor normal ao plano, a gente teria que esse vetor, ele teria coordenadas 0, aqui no caso é 0 também, desculpe, né? Eu acidentalmente coloquei menos 3. Aqui no caso, se você tirar aqui, né, fica 1 vezes 0, 0, 0 vezes 3, 0 também. Aqui no K, tirando a linha coluna, né? 1 vezes 4, 4, 2 vezes 3, 6, né? 4 menos 6 ficaria menos 2, né? Então, aqui é 0 também, e aqui é menos 2. Esse aqui seria um possível vetor normal, né? Só que a gente quer todos os possíveis vetores, né? Então a gente quer múltiplos desse cara aqui. Ora, se a gente multiplicar esse cara por qualquer número, eu acho que vocês concordam comigo que a coordenada 0, a coordenada x sempre vai ser 0, a coordenada y sempre vai ser 0, e a coordenada z vai ser um número quaisquer, né? Vai ser um valor qualquer, um número real qualquer. Então, um vetor que é normal ao plano xy, né? Ele tem coordenada 0 em x, coordenada 0 em y, e uma coordenada z qualquer em z, né? Sendo esse z qualquer número real, né, que seja diferente de 0, né, para que ele seja ortogonal a xy. Com isso, né, a gente agora quer um vetor que seja ortogonal a xz. Para ser ortogonal a xz, então a gente pode fazer o mesmo processo, né? Qual é a propriedade de um ponto que está em xz, né? Um ponto R qualquer que está em xz. A propriedade desse ponto, né, é que a coordenada x dele é igual a 0, a y é qualquer número real, a z é qualquer número real. Nesse caso aqui, a gente fez usando valores, né, para ficar mais fácil de identificar, porque não importa muito o valor que a gente achasse no final, né? Só importava a gente entender como era o formato desse vetor aqui, né? Agora, a gente pode fazer o mesmo processo, só para fazer por um jeito diferente, né? Que vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Vamos pegar, continuar pegando o R0 como sendo a origem, né? Já que a origem faz parte, né, do plano XZ, a origem tem coordenada x igual a 0. E o R1 e o R2, em vez de a gente dar dar um valor para cada um deles, né, a gente pode colocar eles no formato genérico, né, em que o y a coordenada y dele é um número qualquer, né, um y1, a coordenada z dele é um z qualquer, né, um z1, é qualquer número real, que seja diferente de 0, né, já que o R0 ele já tem todas as coordenadas 0. E a gente precisa, para definir um plano, a gente precisa de 3 pontos que sejam diferentes e não sejam colineares, né? Os 3 não façam parte de uma mesma reta, né? Então, o R2 ele tem que ser um 0, um I2 qualquer e um Z2 qualquer, né? As condições que a gente tem aqui, né, para esses 3 pontos é de que Y1 ele tem que ser diferente de 0 e ele tem que ser diferente de y2, né? E eles dois têm que ser diferentes de 0, né? Y1 tem que ser diferente de 0. E o y2 também tem que ser diferente de 0. E a mesma coisa, né, analogamente para o z, né?
o Z1 ele tem que ser diferente do Z2, e o Z1 e o Z2, eles ambos têm que ser diferentes de zero, né? Com isso, a gente faz o vetor, né, que vai de R0 até R1 e de R0 até R2, que são os próprios vetores R1 e R2, né? O R0, R1, ele é o mesmo vetor, né? 0, Y e Z1. O vetor que representa a distância, né, de R0 para R1. E o vetor que representa a distância de R0 para R2 também tem as mesmas coordenadas de R2, né? 0, Y2 e Z2. Com isso, a gente faz o produto vetorial desses dois caras, né? Que é I, J, K. Aqui é a primeira a coordenadas de R0, R1. É 0, Y1, Y2. E aqui é 0, Y2, Z2. Sim. Com isso, né, a gente quer a determinante desse cara. A determinante a gente pode fazer por qualquer método, né? Tanto dobrando as colunas quanto fazendo por cofatores, né? Fazendo por cofatores de novo, a gente tem, se a gente pegar o I, né? Tirar a linha e a coluna dele, vai ficar Y1 menos Y2 vezes I, né? Vezes a coordenada I. Menos J, tirando a linha e a coluna dele. 0 vezes Z2 dá 0. Menos Y2 vezes 0 dá 0 também, né? Mais o K, tirando a linha e a coluna, né? 0 vezes Y2 é 0. Menos Y1 vezes 0 dá 0 também, né? Então, isso aqui tem que ser... isso aqui é a coordenada, né, do vetor normal ao plano YZ. Então, com isso, a gente tem que um vetor normal a YZ, ele tem coordenadas Y1 menos Y2 em X, 0 em Y e 0 em K. Y1 e Y2, como a gente já definiu ali em cima, são dois números diferentes, então a diferença entre eles tem que ser diferente de zero, né? E eles são números que por si só são diferentes de zero, né? Então, essa operação aqui não tem como dar zero, né? Então, e eles são dois números quaisquer. Com isso, o formato, né, de N2, que a gente vai ter aqui, é que N, o formato, né, do N, que é o vetor que é ortogonal ao plano YZ, ele tem uma coordenada X quaisquer, a coordenada Y dele tem que ser igual a zero, e a coordenada Z dele tem que ser igual a zero. Com esse X aqui, né, a única condição sobre esse X é que ele não pode ser zero, né? Já que, como a gente observou, Y1 menos Y2, eles são números diferentes de zero, né? Eles são diferentes entre si e são diferentes de zero, né? Desculpe, na verdade, é Y1, Z1 e Y2, Z2, né? Desculpe. Não muda em nada, né? Porque ainda assim, o produto de um número real por um número real dá um número real qualquer, menos um produto de um número real qualquer vezes outro número real qualquer, dá um número real qualquer, né? Esse resultado aqui, dependendo de quem você escolha para ser esses quatro números, pode ser qualquer número real quaisquer, né? Pode ser um número real genérico, né? Esses quatro aqui. Eu acabei me confundindo porque também eu escrevi errado aqui, né? É Z1, Z2. As coordenadas de R0 e R2, né?
Com isso, mas ao mesmo, a gente chega no mesmo resultado, né? Que as coordenadas desse cara, a coordenada J sempre vai ser igual a zero, a coordenada K sempre vai ser igual a zero, e a coordenada I vai ser um número real qualquer, né, que seja diferente de zero, né? Isso a gente pode garantir porque y e z1 são diferentes de zero, então o produto de dois números diferentes de zero dá um número diferente de zero. Y2 é 2, diferente de zero também. Produto de dois números diferentes de zeros, diferentes de zero, dá zero. E a diferença de dois números que não são iguais e que são diferentes de zero, também é diferente de zero. Então, basicamente isso. A gente pode confirmar, né, que a gente tem esse vetor normal aqui no plano, é um vetor genérico, né, que é ortogonal ao plano YZ. Por fim, né, a gente tem a questão 9, para calcular a área do paralelogramo definido pelos vetores menos 1, 1, 0, menos 2, 2 e menos 2. Né? Para calcular o paralelogramo desses caras, a gente tem que uma área, né, definida por esses dois vetores, né, um paralelogramo definido por esses dois vetores. A área dele, né, é igual ao módulo do produto vetorial desses dois caras, né? E como é o módulo, né, tanto faz a ordem que você coloca, né? A área que a gente quer é simplesmente o módulo do produto vetorial desses dois caras aqui. Como a gente tem as coordenadas dele, né? O produto vetorial é simplesmente fazer o determinante, né, das coordenadas deles. Então a gente tem as coordenadas de V menos 1, 1 e 0. E as coordenadas de U, menos 2, 2 e 2. O produto, a determinante desse cara aqui, você pode fazer como você preferir, né? Mas a gente tem que a área vai ser o módulo disso, né? Com isso, fazendo por cofatores, né? Tirando a linha desse cara e a coluna desse cara, a gente tem o determinante dessa matriz aqui, 1, 0, 2, 2, né? O determinante desse cara é 1 vezes 2, 2, né? Então é I vezes 2, menos 0 vezes 2 dá 0. Menos J. Se eu tirar a coluna e a linha de J, a gente tem essa matriz menos 1, 0, menos 2, 0. O determinante desse cara aqui vai dar menos 1 vezes 2. Vai dar menos 2. Menos 0 com menos 2 dá 0. Mais K. Menos 1 com menos 2. Tirando a coluna e a linha de K, né? Menos 1 com menos 2 vai dar menos 2. Menos 1 com menos 2 dá menos 2, né? Também. Tudo correto aqui, né? Até agora. Isso, né? E 1 vezes 2, 0, J. Menos 1 vezes 2, menos 2. 0 vezes menos 2, 0. E K, menos 1 com menos 2, menos 2. 1 com menos 2, menos 2. Só que tem um menos aqui, né? Que a gente vai fazer jogo de sinal agora, né? É o módulo, né? De I, que é igual a 2. I vezes 2, né? Mais J. Se a gente colocar o sinal negativo do J para dentro, vai ficar 2 também. Mais o K, né, que vai ficar menos 2, menos com menos mais, então vai ficar menos 2 mais 2, que vai dar 0, né? Menos 2 mais 2 vai dar 0. Então o A ele vai ser o módulo, né, de 2i mais 2j. O módulo a gente vai tirar a raiz quadrada, né, desses caras aqui e vai elevar cada um deles ao quadrado e tirar a raiz quadrada, né? Então vai ficar 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso aqui dentro de uma raiz quadrada, né? Ou seja, elevado a 1 meio, né? Então o A que a gente quer é
4 mais 4, isso elevado a 1 meio, né? Ou seja, dentro de uma raiz quadrada. Então, A, ele é a raiz quadrada de 8, né? Que, no caso, não tem uma raiz quadrada exata, né? Então, se você quiser simplificar, seria, no caso, 2 raiz de 2, mas como não tem raiz quadrada exata, não precisa, né? Pode já deixar assim. Ou se você quiser simplificar, né? Ficaria 2 raiz de 2, né? Então, esse é o valor que a gente quer do A, né? O A, ele é igual a raiz quadrada de 8. Porque não está copiando. Acho que agora foi. Escrito assim, né? Com o símbolo matemático correto, né? O A igual a raiz quadrada de 8. Que é a mesma coisa que elevado a 1 sobre 2, né? É só transformando a raiz em potenciação. Já que o Jamboard não tem como colocar o símbolo, né? Então, basicamente é isso, né? Essas são as questões que a gente tinha para resolver hoje. Muito obrigado pela sua presença, né? E agradeço. Bons estudos.